Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? Cada escritor tem um processo de gênese, de desenvolvimento criativo do trabalho. Eu sou uma pessoa bastante... Eu já publico há 21 anos, né? Eu já escrevi romances enormes, né? Romances de 600 páginas, sei lá, eu devo ter certamente muito mais de 6.000 páginas publicadas. Então, eu fui criando um processo de trabalho. Mas ele é muito difícil de equacionar um processo assim, porque cada livro tem uma maneira de ser escrito e nasce de um determinado momento, né? Os romances históricos, eles guardam a peculiaridade de, além de você ter que contar uma história ficcional para o leitor, ele ainda traz toda uma bagagem de informação histórica que o autor tem que conhecer, mas não tem que saber dosar para que ela não sufoque a ficção. Eu não sou uma historiadora, eu sou uma romancista. Então, o romance histórico, ele exige que você saiba inserir a informação histórica de maneira que ela não ingesse a criatividade, a ficção, né? A narrativa de ficção. Eu acredito que um romancista só pode começar a escrever o seu romance quando ele conhece o seu personagem. Porque a única obrigação que um romance de ficção tem é ter coerência interna, nenhuma mais, né? A gente lê 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, chove 6 meses sem parar, as pessoas chupam um pirulito e perdem a memória, e ninguém diz, não, isso não pode acontecer. Dentro do romance do Garcia Marques existe lógica, né? Ou seja, ao contrário da vida real, onde as coisas podem ser casuais, por mais incrível que pareça, na literatura as coisas têm que ser causais. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Mesmo que sejam coisas absurdas. Ou seja, para chegar no absurdo de alguém chupar um pirulito lá em Macondo e perder a memória, o Garcia Marques construiu uma sucessão de fatos que começou lá no começo do livro para chegar nisso. Então isso é a coisa mais importante, é criar a coerência interna. E a coerência interna de um romance, ela se divide entre ter a coerência interna dos próprios personagens. Ou seja, um personagem que se comporta de determinada maneira, se ele for se comportar de outra, tem que ter um motivo. Então você tem que conhecer o seu personagem. Se todo mundo aqui em Lagoa Vermelha resolver escrever um romance sobre Anita Garibaldi, ninguém vai escrever o mesmo livro. Porque nós estamos interpretando. Ou seja, qual é a premissa básica da literatura? É exercer a alteridade, é se colocar no lugar do outro, né? O leitor pega um bom romance e vive a história da Manuela e do Garibaldi, lá, Casa Sete Mulheres. Agora, antes do leitor fazer isso, o escritor tem que fazer. E para ele fazer isso, ele tem que pensar sobre esse personagem. Quem ele é? Por que ele está agindo assim? Ou personagem histórico, por que ele agiu assim? Então esse é um exercício anterior ao começo da escritura para mim, tá?